Em São Carlos, uma cidade conhecida pelo seu clima acolhedor e pelas universidades que atraem jovens de todo o Brasil, a vida cotidiana se desenrolava entre aulas, festas e bares no centro. Era nesse cenário que eu, Michel, um estudante de engenharia, estava mergulhado. Já, como muitos, eu buscava não apenas um diploma, mas também experiências que tornassem minha jornada universitária inesquecível. E foi assim que conheci a Bianca, uma garota de olhos brilhantes e sorriso fácil que logo se destacou entre as colegas. Ela era tudo o que eu imaginava, linda, com cabelos cacheados que dançavam quando ela andava e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas havia algo mais. Desde o começo, notei que ela tinha uma aura de mistério, como se guardasse segredos que não queria compartilhar. Enquanto os outros estudantes conversavam abertamente sobre seus planos, Bianca sempre parecia preferir ser mais reservada. Começamos a nos encontrar, mas eu percebia que ela se esquivava de certos tópicos. Sempre que eu mencionava família ou relacionamentos passados, ela mudava de assunto ou sorria nervosamente. Durante algumas semanas, a atração entre nós crescia e eu estava gostando da companhia dela. A gente se encontrava em barzinhos, fazia umas caminhadas no Parque do Bicão e até algumas festas na República dos Amigos. Porém, o comportamento dela continuava me intrigando, porque ela nunca falava sobre a vida dela fora da faculdade. E porque, em algumas noites, ela parecia distraída, como se estivesse pensando em outra coisa. Meu nome é Michel, e eu vou contar pra você essa história e como ela se desenrolou de uma maneira que eu nunca imaginei. O clima estava quente naquela semana em particular, e eu comecei a sentir uma inquietação crescente. Um dia, enquanto a gente conversava no bar do campus, eu notei que ela estava recebendo umas mensagens no celular com uma certa frequência, mas sempre respondia e guardava o aparelho com pressa. O que tu tanto olha nesse celular? Eu perguntei, tentando parecer casual. Só uns amigos aí. Ela respondeu, desviando o olhar. Esse pequeno detalhe me deixou mais curioso. Mas, como eu não queria ficar dando uma de detetive amador, eu deixei pra lá. Não sou de ficar cobrando ninguém. No entanto, a semente da desconfiança já tinha sido plantada. A cada mensagem rápida, cada olhada furtiva, eu me sentia um pouco mais inquieto, como se estivesse perdendo alguma coisa que nem sabia que tinha. Sabia que a Bianca era reservada, mas tinha alguma coisa na forma como ela lidava com aquele celular que me incomodava. Isso sempre existiu, mas nesse dia estava demais. Era como se ela estivesse guardando um segredo. E por mais que eu tentasse ignorar, a ideia não saía da minha cabeça. Aí beleza, passaram algumas semanas e certo dia ela precisou fazer uma pesquisa para uns trabalhos da faculdade e saiu para ir na biblioteca estudar. Aproveitei então que eu tava com a tarde livre e fui até o centro comprar umas coisas que eu tava precisando. Depois de algumas horas rodando pelas lojas, qual não foi minha surpresa ao avistar a Bianca tomando uma cerveja com um cara num bistrô. Mas ela não foi para a biblioteca? O que ela tava fazendo ali então? E quem era esse cara? Me posicionei à distância e fiquei por um tempo observando. A forma como eles interagiam era bem diferente do que deveria. Eles pareciam íntimos, cheios de carícias, se beijando. Meu coração disparou e eu me segurei para não ir lá cobrar explicações. Naquele momento eu percebi que algo de errado não estava certo. Aquelas risadas compartilhadas, a maneira como ela se inclinava para ouvir o que ele dizia, tudo me cortava como uma faca. O nó na garganta que eu tentava ignorar foi se apertando a cada segundo. E eu sabia que não podia mais deixar a situação assim. Naquele instante, a dúvida se transformou em certeza. Eu não era o único na vida dela. No dia seguinte, tomei coragem e confrontei a Bianca. Bianca, ontem tu disse que ia pra biblioteca, mas foi pra outro lugar encontrar com um cara. Perguntei, já com o sangue fervendo. Ela enrolou, gaguejou, se tremeu toda e disse: Michel, Assim, eu não sou só eu. Tem outra pessoa na minha vida. Quê? Como assim? Perguntei espantado. Eu meio que sou casada, eu moro com ele, na verdade, não é um casamento oficial, disse ela se explicando de uma forma bem confusa. Meu cérebro deu um nó. Como assim ela era casada, morando com um cara e tava ficando comigo? Eu tava saindo com uma mulher casada que me escondeu esse pequeno detalhe. Então, me lembrei das mensagens, da pressa em esconder o celular e das mudanças de assunto, e logo tudo fez sentido. Eu nem ouvi o resto, só levantei e saí. Enquanto eu caminhava, a confusão se misturava com a raiva. Como alguém pode ser tão desonesto? Como eu fiquei curioso com essa história, eu resolvi investigar. Quando eu cheguei em casa, eu dei uma olhada no Instagram da Bianca, e entre as centenas de amigos dela, encontrei perdido lá no meio o perfil do cara Cláudio. Esse era o nome dele. E o que vi desfez o nó no meu cérebro e fez um nó cego agora. Cláudio não tinha nenhuma foto com a Bianca, mas tinha com outra mulher. Ele era casado com outra mulher e tinha uma família em outra cidade. Isso explica porque o casamento deles não é oficial. Me senti como se tivesse levado um soco na boca do estômago.
Descobrir isso deixou minha mente meio perturbada. Eu tava saindo com uma mulher que era casada com um homem que, por sua vez, era casado com uma outra mulher e tinha uma família com ela. Era uma teia de relações que eu nunca imaginei me envolver. A cada nova informação, a situação se tornava mais confusa e complicada. E toda vez que pensava sobre isso, uma nova dúvida surgia. Como é que alguém pode viver uma vida tão cheia de mentiras? A sensação de estar no meio de um jogo em que as regras eram desconhecidas me deixava incomodado. Bianca, a mulher que eu tinha idealizado, agora se transformou numa estranha. As conversas despreocupadas que a gente teve, os momentos de carinho, tudo parecia enrolado num manto de falsidade. Eu fui enganado, aí a raiva e a desilusão tomaram conta de mim, criando uma pilha de confusão mental que não dava pra ignorar. No dia seguinte, esbarrei com a Bianca no corredor da faculdade e, por instinto, fingi que nem vi. A verdade é que eu estava tão confuso que mal sabia como reagir, mas, para minha surpresa, ela veio na minha direção, com um olhar carregado de preocupação, a voz dela tremia enquanto ela tentava se desculpar. Foi então que, movido pela necessidade de saber a verdade, eu cobrei diretamente que ela me contasse essa história direito. Então, você sabia de tudo isso? E que ele tinha outra família? Perguntei já quase ciente da resposta. Ela não conseguiu nem olhar na minha cara, como se estivesse esperando a tempestade que se aproximava. Eu sabia, mas... não sei, aconteceu. As palavras dela foram como uma tijolada na moleira. E você não pensou em me contar isso? A raiva tomou conta de mim, e a minha voz acabou saindo mais alta do que eu pretendia. Eu sou só uma aventura? A Bianca começou a chorar, e eu pude ver o tamanho da fragilidade dela, mas isso não amenizou a dor que eu estava sentindo. Não é isso, eu gosto de você. Ela respondeu, mas a defesa dela parecia vazia diante do que eu já sabia. Mas eu tô presa num ciclo. Aí ela começou a me contar sobre o Cláudio, como ele veio pra cá atrás de trabalho, e como, quando se deram conta, já estavam morando juntos. Ele mandava dinheiro pra família e voltava uma vez por mês pra casa pra passar um tempo com a mulher e os filhos, mas a maior parte do tempo era com ela que ele ficava. Enquanto ela falava, eu só a olhei em silêncio, um silêncio que parecia interminável. O que eu sentia era uma mistura de incredulidade e compaixão. A história que antes parecia romântica e cheia de promessas agora se revelava como uma bela de uma armadilha. Cansado dessa palhaçada, eu simplesmente coloquei um ponto final. Bianca, eu não vou fazer parte dessa bizarrice. Não quero isso pra minha vida, declarei com o coração acelerado. Mas eu... Ela mal começou, eu já interrompi. Você nada, eu não sou seu step, vai resolver sua vida. Eu virei as costas e fui embora. Nos meses que se seguiram, eu vi a Bianca algumas vezes no corredor da faculdade. Passava por ela, cumprimentava, mas sem muito papo. Bianca ultimamente andava com um semblante triste. Cláudio, apesar das promessas, nunca deixou a família e as esperanças da Bianca começaram a desmoronar. Ela começou a perceber que a vida com um cara que não se comprometia nunca ia ser a vida que ela queria. Em conversas com amigos, fiquei sabendo que ela estava cada vez mais angustiada, mas isso não era problema meu. Certa noite, enquanto eu estava num bar com uns amigos, eu recebi uma mensagem dela dizendo: Michel, preciso falar com você. A gente pode se encontrar? O que ela queria agora? Pensei comigo mesmo. Mas um misto de curiosidade e nostalgia acabaram me levando a aceitar. Mandei minha localização para ela e lá ela foi. Chegando lá, eu reparei que a Bianca parecia mais magra, com olheiras que deixavam claro que ela estava tendo noites mal dormidas. Assim que eu a vi, um misto de sentimentos veio à tona. Michel, eu tô perdida, não consigo mais ficar com ele. Ele nunca vai deixar a família. Eu sei que não devia ter te procurado, mas eu preciso de você. Eu sinto a sua falta. Ela disse com a voz trêmula. Bianca, eu não sou um plano B, respondi tentando me manter firme. Ela se aproximou, tocou em meu braço e por um momento bateu uma saudade de beijar a boca dela. Mas essa sensação logo se dissipou quando lembrei das mentiradas dela. Eu quero tentar de novo, Michel. Eu não tô feliz sem você, insistiu ela, com os olhos cheios de lágrimas. Mas o que a Bianca realmente queria era conforto, não amor. E eu não sou o salvador dela. Olha, Bianca, eu não sou a solução dos seus problemas. Toma vergonha na sua cara e vai resolver a bagunça que tu se enfiou, mas não me envolve nisso. Eu disse. Ela ficou em silêncio, absorvendo o que eu disse. E depois de alguns segundos, rompeu o silêncio. Isso é um não? Perguntou com a voz embargada. Pois é, isso é um não, eu respondi, olhando nos olhos dela, eliminando a chance de volta. Com isso me despedi e mais uma vez fui embora. Alguns meses se passaram depois daquele nosso último encontro e eu fiquei sabendo, por amigos em comum, que o Cláudio finalmente parou de alimentar a Bianca com promessas. Ele voltou para a cidade dele de vez,
para ficar com a esposa e os filhos. Bianca ficou sozinha, sem o homem que jurava que ia largar tudo para ficar com ela. Não demorou muito para que as coisas desandassem pro lado dela. Sem Cláudio por perto, ela se via agora sem aquele cara por quem jogou fora tanta coisa. Um dia passei por ela na rua, tava andando sozinha, de cabeça baixa, parecendo totalmente perdida. Era estranho ver alguém que já me fez perder o sono parecer tão irrelevante agora. Cumprimentei de longe, mas segui meu caminho sem parar. Não tinha mais nada ali pra mim, eu fui em frente com a certeza de que eu me livrei de um problema na minha vida. E no final das contas, a Bianca ficou sem marido, sem namorado, sem amante, sem nada. Mas a vida é isso aí, né? Cada um tem o que merece. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas, porque assim você me ajuda a divulgar esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.